E aí, você que me acompanha nesse vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar sobre a importância das experiências, né? Muitas pessoas elas ficam pensando muito sobre o que vão fazer, o que devem fazer, o que não devem fazer, e acabam deixando de aprender, de ter experiências práticas daquilo que elas pensam, né? Então você fica pensando sobre algo, mas nunca é comparável a uma experiência em relação àquilo que você está pensando, né? A experiência ela muda completamente a nossa forma de perceber o mundo. Por quê? Porque a experiência ela é composta de vários elementos que compõem a nossa a forma como a gente experiencia a realidade, né? Porque os nossos pensamentos é apenas uma idealização daquilo que pode vir a ser, enquanto a experiência é, ela vai dizer se aquilo é repulsivo ou não para nós, né? Então, por exemplo, você pode dizer, você pode é, ter mil pensamentos acerca de como é falar em público, por exemplo, mas a experiência é algo que foge completamente, não talvez não completamente, mas foge daquilo que você, da dimensão daquilo que você pensa, né? Então você pode ter como se fosse algo extremamente complicado na sua mente. Você fica pensando, quanto mais você pensa, mais você reforça, né, essa crença de que é algo difícil a ser feito, mas na prática, e você acaba cristalizando isso a ponto de não ter coragem de fazer isso, né? Então, e a experiência, ela pode romper completamente com essa crença sua. Por exemplo, você pode se deparar numa situação em que você começa a fazer, praticar isso e você percebe que não é tão difícil, que não é difícil como você idealizou, como você imaginou que fosse. Então a gente tem que ter muito cuidado. Os nossos pensamentos é uma ferramenta muito poderosa, mas ela é uma ferramenta que pode nos prejudicar demais também. Porque se a gente pensa demais sobre algo, a gente não está experienciando de fato aquilo. A gente está criando na nossa mente é, uma idealização, né? Claro que é muito importante as idealizações, principalmente para coisas boas, né? Geralmente a gente acaba criando fantasmas e monstros na nossa própria cabeça, por meio dos nossos pensamentos, né? Acerca de alguma coisa que a gente tem resistência. Mas também pode criar, a gente pode criar uma gama de possibilidades, de idealizações de coisas que a gente quer fazer, né? É a chamada mentalização, a gente pensar sobre aquilo que a gente quer na nossa vida, né? Só que além da mentalização tem algo que é muito mais poderoso, como eu estou falando aqui, né? São justamente essas experiências que a gente tem perante a vida, né? Então você pode ter mil visualizações, você pode projetar na sua cabeça, né? Tudo que você quiser, mas nada se compara a uma experiência, né? Aquilo ali vai ficar marcado para sempre na tua vida, né? Por exemplo, você nunca fez algo, você pensa demais sobre algo, mas quando você tem uma experiência, o que vai ficar na tua cabeça de fato é a experiência que você teve. Então, por exemplo, se é, você pode ter mil pensamentos acerca de como é a experiência de falar em público, utilizando o mesmo exemplo, como é falar em público. Aí você idealiza como se aquilo fosse um bicho de sete cabeças. Uma única experiência que você tem pode ser marcante, tão marcante a ponto de neutralizar todos aqueles pensamentos acerca de como é falar em público. Então, se tu tinha um bloqueio, a partir do momento que você enfrenta o teu medo, se expõe a essa situação, você consegue reeditar todas aquelas janelas traumáticas, por assim dizer, usando a terminologia aqui do Augusto Cury também. Você consegue reeditar tudo aquilo que estava fixado como se fosse a realidade para você, né? Reeditar essas janelas killer que te sabotam o tempo todo. Então, a experiência ela é fundamental, né? A gente pensar sobre algo, mentalizar coisas positivas é maravilhoso, mas a experiência é muito mais poderosa. E além disso, no lado negativo também, os pensamentos eles podem ser muito fortes a ponto de gerar uma crença. Mas a partir do momento que a gente tem a coragem de se expor a uma nova experiência, fazer de fato aquilo que a gente tem receio de fazer, a gente vai lá e faz apesar do medo,
a gente consegue reeditar as nossas janelas traumáticas da nossa mente, ou seja, a gente consegue desbloquear todo aquele trauma que foi gerado em torno daquele tipo de situação e consegue romper com as crenças que nos limitam, né? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Faz um mapeamento na tua vida. Quais são as coisas que você precisa ter uma experiência para poder modificar uma crença limitante dentro de você? O que é que você precisa romper dentro de você por meio não apenas do pensamento, mas também e da mentalização, mas também pela experiência, né? O que é que você precisa romper? Qual a situação que você precisa romper na sua vida? Qual trava que existe que você precisa romper justamente com uma experiência para fazer, para que você possa realmente ter um novo significado para aquela situação na tua vida, né? Então faz essa reflexão e nos vemos nos próximos vídeos, galera. Valeu, até mais, um abraço.